Vocês abrirem as suas Bíblias em 1 Pedro 2, 9. Amém. 1 Pedro 2, 9. Vai dizer assim. Todos encontraram aí? Amém? Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, algumas versões vai dizer povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar na Tua casa. Pai, me coloco aqui como instrumento da Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, e Te peço, Senhor, usa-me, ó Senhor, como ferramenta, como instrumento essa noite, para levar a Tua palavra, Senhor, meu Deus, da forma que Tu queres. Assim o Teu Santo Espírito venha me conduzir, Pai. Em nome de Jesus, que não seja o homem, mas que seja o Teu Espírito a falar conosco essa noite, mais uma vez. É o que eu Te peço, e assim nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, semana passada eu estive também aqui trazendo uma palavra, esse treinamento, né? O pastor vem trazendo vários assuntos muito importantes para a nossa edificação, né? E o Senhor tem me tocado esse tempo, esses dias, muito para falar sobre a igreja, sobre a nossa essência. No passado, na reunião passada, eu toquei sobre esse assunto, a gente falou sobre a igreja de Colossenses, né? Que era uma igreja que ela começou a seguir um caminho correto, ela estava sendo ali acompanhada por Epáfras, que era um conservo de Paulo, e aquela igreja ela tinha virtude, ela era uma igreja que andava no Espírito, mas em algum momento ali aquela igreja ela começou a se desvirtuar do caminho da verdade. Eu trouxe essa passagem para vocês, está ali no livro de Colossenses, né? E ali Paulo vai escrever uma carta, quando ele sabe o que está acontecendo, ele está preso em Roma, mas ao saber o que está acontecendo com a igreja, ele envia uma carta para essa igreja, para estar ali chamando novamente a igreja a voltar à sua essência. E aí eu tratei sobre 3 pilares. Algum dos irmãos aí se lembra quais são esses pilares? Foi só semana passada, esqueceram? Julinha, vamos olhar a peça. Ninguém lembra nem o pilar, gente? Rapaz, o negócio vai cair. Se nem o pilar tem para segurar, povo novo desse, rapaz, está esquecendo das coisas. Como é, Julinha? Andar em quê? Primeiro pilar, né? E aí eu trouxe ali vários assuntos, versículos, passagens a respeito disso. O segundo. Primeiro assunto era da viver o povo separado, ter entendimento da palavra. Isso aí é o último. Crescimento, né? Lembrou um, né? E o segundo é o quê? Frutificação. Isso. São 3 principais pilares, né? Toda a igreja, e essa passagem vai dizer, não, mas foi só colocada ali para a igreja de Colossenses. Não, é trazida para a nossa realidade, para o nosso âmbito atual, né? Para o momento em que vivemos. A palavra do Senhor é legal porque ela é mais... eu conheci um pastor, meu primeiro pastor quando eu congregava no Jardim, que eu vim morar para cá e passei a congregar aqui com o pastor El. Mas ele me dizia algo muito interessante, ele dizia assim, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então muitas coisas que nós vemos lá atrás,
Nós vemos acontecendo agora, e a palavra nos ensinando como devemos agir, como devemos, como igreja, agir a respeito dessas situações, nos ensinando, né? Então, eu tratei sobre isso semana passada, e eu quero continuar sobre esse assunto, sobre o tema hoje que eu trouxe para essa palavra, voltando à essência. Nós precisamos voltar à essência. Eu toquei nesse assunto por diversas vezes sobre a semana passada, e vou continuar porque eu senti do Espírito Santo de Deus de manter esse assunto, que é um assunto importantíssimo. Não podemos perder a nossa essência de povo de Deus. E esse versículo a qual li, 1 Pedro 2, 9, é bem interessante. Mas antes, deixa eu passar aqui a parte para vocês se situarem a respeito desse versículo, né? O apóstolo Pedro aqui, ele está se dirigindo aos cristãos, em especial aos crentes dispersos na região da Ásia Menor, conforme ele mesmo afirma na abertura da carta, 1 Pedro 1, ele está direcionando ali essa palavra, que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele está ali direcionando a esses irmãos da Ásia Menor. No entanto, essa mensagem também é direcionada à igreja de hoje. É uma afirmação que agora em Cristo, todo aquele que crê, judeu ou gentil, faz parte desse povo separado, como está escrito lá em Gálatas 3, 26 ao 28. Ele reafirma a identidade espiritual do cristão como verdadeiro povo de Deus, não definido mais por descendência física ou pela lei mosaica, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso significa que em Cristo as distinções culturais e sociais, como judeu ou grego, deixam de ser relevantes, porque agora somos um em Cristo Jesus. Amém? Então não tem mais grego, judeu, não existe mais isso, agora somos uma família só. Somos um em Cristo Jesus. E aí eu quero pontuar aqui algumas coisas sobre esse versículo que a gente leu, que aqui ele começa, tem até um louvor, né, que fala sobre essa passagem, né, que começa dizendo que nós somos geração eleita. Geração eleita. E o que é ser geração eleita? É ser escolhido por Deus, não por mérito, porque não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não é pelo nosso mérito, embora nós devemos andar no caminho da verdade, sim, mas é pela graça imerecida que nos alcançou. Amém? Então somos geração eleita, povo escolhido não por mérito, mas pela graça, agora parte de uma família espiritual. Eu convido vocês a abrirem aí a sua Bíblia em Colossenses 1,12, para a gente ler aí o que vai falar Paulo ali em Colossenses 1,12. Vai dizer assim: dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Olha só, dando graça ao Pai que nos fez idôneo. O que é idôneo? Participante. Quando eu digo que eu sou idôneo, é uma pessoa que capaz. Essa palavra é diferente, né? Idôneos, mas significa uma pessoa capaz. Porque nós não éramos capazes. Pelo nosso eu,
não éramos capazes de ser participantes dessa herança, mas pela graça imerecida nós fomos alcançados. Você consegue entender isso aí? Dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, hoje somos participantes, fazemos parte da mesa. Glória a Deus. Então somos geração eleita. Amém? E isso mostra que pertencemos a um Deus e temos valores, e que temos valores. E aí, segundo ponto aqui do versículo vai falar que somos sacerdócio real. Antigamente só os sacerdotes tinham acesso à presença de Deus. Hoje todo cristão é chamado a esse relacionamento direto com Ele. Hoje temos acesso liberado. Antigamente um sacerdote, para ele chegar no Santo dos Santos, ele passava um ano se consagrando para entrar naquele local, né? Hoje nós temos esse acesso liberado. E como adquirimos esse acesso liberado? Através do Cordeiro Santo de Deus, aquele que se entregou em nosso lugar. O véu foi rasgado, porque um preço foi pago por mim e por você. E a palavra vai dizer que esse preço foi um alto preço. Você entende? A qual eu e você não poderíamos pagar. Amém? Então somos hoje sacerdócio real. Temos o acesso direto com Ele. E somos representantes dele diante das pessoas. Uma vez eu trouxe aqui para um estudo, aqui na terça-feira, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Vocês se lembram disso? Eu trouxe aqui uma palavra sobre isso. Dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Está lá em Coríntios 5:18. E o nosso ministério, esse ministério mundial, nosso chamado mundial, você pode ter um chamado para louvar, para tocar, para fazer diversas coisas dentro da obra do Senhor, mas um que todos nós temos, tem um que é específico para aquela pessoa. Por exemplo, tem pessoas que têm um dom para tocar, né? Um chamado para tocar um instrumento. Mas o irmão do lado não tem um chamado para isso. Mas temos um chamado, que esse chamado é mundial. Esse chamado é mundial, que é o ministério da reconciliação. E o que é esse mistério da reconciliação? É reconciliar as vidas que estão lá fora, distante do Pai, para voltarem ao encontro do Pai. Nós somos essas pessoas que levamos esse ministério através da palavra de Cristo. Entendeu? Então isso é um chamado mundial, de levar as boas novas, de fazer o ID. Certo? Então olha a nossa responsabilidade sobre tudo isso. Nós dizemos assim, geração eleita, como diz, eis-me aqui, né? Sacerdócio real, eis-me aqui. Mas você está mesmo preparado para assumir essa responsabilidade? Que é ser isso? Nação santa. O versículo vai falar que nós somos também nação santa. E o que é ser nação santa? É um povo separado, não só no sentido de superioridade. Aliás, não no sentido no sentido de superioridade. Não somos superiores a ninguém, mas consagrado para viver de acordo com os valores de Deus. Nação santa. Somos chamados para viver aquilo que Ele nos ensinou, não a nossa vontade. Antes de conhecermos ao Senhor, vivíamos sobre as nossas vontades, sobre os nossos deleites, né? Mas hoje, a partir do momento em que eu encontro com Cristo Jesus, a minha vida é transformada, é mudada. E agora eu faço igual Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que eu vivo agora, eu vivo para agradar a Ele, ao Senhor da minha vida. Amém?
Somos também, aqui o versículo vai falar que somos povo exclusivo de Deus. O que significa isso? Pertencemos a Deus, fomos comprados por Ele, através do sacrifício de Cristo. E aí, queridos, é importante a gente entender isso, que quando eu digo eu sou povo exclusivo de Deus, então eu não sou mais criatura, mas eu sou filho. Eu não sou mais destituído, mas eu sou nomeado, eu fui nomeado. Eu não sou mais cativo, mas agora eu sou liberto pelo sangue de Cristo Jesus. Ele que nos trouxe a liberdade. E essa liberdade agora, a qual eu vivo para agradá-lo, em excelência. Amém? Então você é geração eleita, somos geração eleita. Geração eleita. Cadê, gente? Eis-me aqui. Geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo exclusivo de Deus. Agora eu quero ver se vocês vão dizer eis-me aqui. Para anunciar as grandezas de Deus. Querido, você entende que muitas vezes as pessoas potencializam essa primeira parte, né? Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real. Só que aqui tem uma palavrazinha importantíssima, que é para. Você consegue interligar o restante do versículo? Diz assim, você é geração eleita, você é sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar. Você entende isso? Você não é tudo isso aqui que Pedro está falando aqui no 1 Pedro 2,9 para você simplesmente vir ao culto e chegar em casa e olha, eu sou povo escolhido de Deus e por isso eu não preciso mais fazer nada, porque eu sou escolhido. Não. Você entende que ao mesmo tempo que nós temos valores preciosos para Deus, Ele também nos coloca um propósito eterno, uma responsabilidade sobre cada um de nós. Olha o que o texto está falando, para anunciar, você é tudo isso para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não basta eu ser tudo isso se eu não faço o principal. O texto fala para, e essa palavra para anunciar tem um peso gigante, porque naquele dia em que nós estaremos face a face com o Senhor, nós iremos mostrar as nossas mãos. O que você fez com esse tempo e que você teve o conhecimento da palavra e que você aceitou Jesus, que você fez até o fim da linha, com esse tempo que foi dado para você? Nós fomos anunciados não apenas para conhecer a palavra, mas para praticá-la, para anunciá-la. Hoje eu vejo tanta dificuldade em nós levarmos o Evangelho. Até bato novamente numa tecla de que evangelismo não é um acontecimento, não é uma vez no mês, 2 vezes no mês, 3 em 3 meses. Não, o evangelismo é todos os dias. O evangelismo é um chamado meu e seu. Se você conheceu Jesus Cristo e você foi liberto, você foi salvo, você foi resgatado, eu tenho que desejar e ansiar isso no meu coração, de que aquele que não conhece Jesus Cristo, viver a mesma coisa e conhecer aquilo que hoje eu conheço. Se eu não vivo isso, então estou afastado da minha essência, do meu chamado. Amém? Então não basta apenas receber essa nova identidade, mas testemunhar, proclamar o que Deus fez. Ele nos tirou das trevas, nos deu propósito, nos deu graça e nos deu salvação. Quando fala
e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, como fala aqui o texto, né? Porque antes nós vivíamos uma vida sem propósito, vivíamos em trevas, vivíamos na ignorância e no pecado. Mas hoje não. Hoje os nossos olhos podem enxergar. E se eu consigo enxergar essa palavra, por que não passá-la? Se eu tenho esse remédio de cura, por que não também dar àquele que está doente? É algo para nós refletirmos, queridos. Temos que voltar à nossa essência. E quando nós falamos de essência, eu quero fazer um panorama sobre a igreja, sobre os homens de Deus. Agora eu vou fazer de uma forma bem resumida, para não alongar, mas eu quero sim trazer algumas coisas lá de trás sobre a igreja, sobre os homens de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11, 37, 11, a partir do versículo 37. Amém? Vamos ler o versículo 37 e 38. Ela vai dizer que foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Amém? Olha só, querido, esse testemunho aí forte fala aí do preço que o povo de Deus pagou por servir a Deus. Mas era um povo destemido. O texto aqui está tratando, obviamente, se a gente for analisar o texto, para a gente não fugir do contexto e acabar falando que não deve, nós temos que entender. O texto aqui está tratando aqui diretamente, falando dos heróis da fé. Está falando sobre aqueles homens lá do Velho Testamento, certo? Dos servos do Senhor lá, dos heróis da fé, né? Embora o escritor esteja diretamente falando dos heróis da fé do Antigo Testamento, como é o foco desse capítulo aí que eu citei, de Hebreus, essa passagem nos traz um princípio eterno e universal, certo? Ela fala sobre a postura do servo de Deus diante de um mundo hostil. Esse princípio se aplica perfeitamente também à igreja primitiva e a todos os servos que mantêm a sua fidelidade a Deus. Algo me chama a atenção nesse texto, que é muito forte, isso aqui que foi falado aqui, né, gente? Eles eram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Mas algo aqui que me chamou muita atenção quando eu estava refletindo sobre esse versículo é o que a palavra vai falar aqui sobre esse povo, dos quais o mundo não era digno. Meu Deus, olha o nível desses homens e dessas mulheres. Isso é muito forte, gente. Você entende isso, o peso dessa palavra? O mundo não era digno desses homens, eram homens santos, homens que viviam e davam tudo pelo Senhor. E esse era os homens de Deus, as mulheres de Deus, relatado aqui no Velho Testamento. Então, estou trazendo aqui, pegando lá de trás como era a igreja, como era o povo de Deus. A igreja ainda não tinha sido, de fato, só inicia ali em Atos, né? Mas o povo de Deus em si, aquele povo ainda não tinha vivido
esse momento aqui em que a igreja primitiva já vai viver, né? A Pentecoste, a descida do Espírito Santo, mas eles tinham fé, e essa fé era o combustível para a obediência deles, certo? Só que aí vamos caminhar um pouquinho mais para frente, vamos agora para a igreja primitiva. Como era a igreja primitiva? Ela saía dessa essência que tinha lá dos homens do Velho Testamento. A igreja primitiva, gente, ela foi perseguida pelos judeus, pelo Império Romano. Muitos foram considerados indignos de viver pela elite, pelos governos da época. Aquelas pessoas não valiam nada para os poderosos, mas para Deus eles eram preciosos. Preciosos. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos que mostram a fidelidade desse povo, em que eles mantinham a sua essência, a essência de adoração a Deus. Eles não perderam isso. A igreja de Atos permaneceu firme, honrando ao Senhor como seu povo, né? Em Atos 7, 59 e 60 vai falar sobre Estevão. Ele foi apedrejado. Por quê? Pela sua fé, né? Por que Estevão foi apedrejado, se tornou o primeiro mártir? Porque ele falou a verdade para aquele povo. Ele colocou a sua vida em xeque, mesmo sabendo que ele iria morrer ali. Porque enquanto ele falava a verdade para aquele povo, e aquele povo se enraivecia, ele não deixou de falar a verdade. E é linda aquela passagem, gente. Convido vocês depois a estar lendo, né? Deixar aqui a referência, Atos 7, 59 e 60, são alguns versículos que fazem parte dessa passagem. E ele vai trazer todo um panorama da Bíblia. Que conteúdo rico ali, que aquele homem deixa, mas aquelas pessoas se enraivecem por ouvir ele falar a verdade. Então ele coloca a sua vida em xeque por amor à palavra e à obediência a Deus. Será que nós vivemos essa essência hoje? Será que estamos dispostos a pregar o Evangelho colocando a nossa própria vida em risco? Mas essa é a essência da verdadeira igreja de Cristo. Nós vemos em Atos 8, 1, 3. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 8. Hoje a gente vai dar uma mergulhada aqui na Bíblia. É o momento para a gente estar refletindo juntos. Atos, capítulo 8. A partir do versículo 1, vamos até o 3. Olha só, essa igreja ela sofre uma grande perseguição, né? Diz aqui, ó, e também Saulo consentiu na morte dele. Está tratando aqui sobre Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e de Samaria. Versículo 2. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Gente, coloca o versículo 4, por favor. Olha só, gente, coisa linda aqui, ó. Vamos ler junto? Mas os que andaram dispersos iam por toda a parte,
anunciando a palavra. Aleluias! Glória a Deus. Você entende isso aqui, querido? O que essa igreja está passando? Olha a situação dessa igreja primitiva, sendo perseguida, tirada das suas casas, com violência, sem nenhum respeito à família, à criança, ao pai, à mãe. Mas, querido, mesmo assim, aqueles que conseguiam fugir, eles iriam se esconder, eles iriam deixar de falar a palavra? Não! Eles iriam anunciar a palavra. Ei, eu te pergunto essa noite, o que você tem sofrido? Qual a perseguição que você tem sofrido? Comparada a essa igreja. E quando eu falo você, eu estou falando a mim, porque quando eu refletia sobre essa palavra, eu fiquei envergonhado. Vou mentir, porque olha o preço que esses homens estavam dispostos a pagar pelo Evangelho. Então eles sofriam grande perseguição, mas eles não deixavam de levar a palavra da salvação. Aí em 2 Coríntios 11, 23 e 27, vai falar que Paulo vai descrever, depois já de convertido, né? Primeiro ele perseguiu, mas depois ele foi sofrer, né? Ele aprendeu que é bom, sofreu pelo Evangelho de Cristo. Vai relatar. Se você quiser anotar para você estar vendo em casa, muito bom. 2 Coríntios 11, 23 ao 27, vai trazer menção ali sobre Paulo, vai descrever ali o que ele sofreu. Paulo sofreu prisões, perigos, perseguições, mas se tornou um dos maiores evangelistas. Ele não deixou de levar a palavra. Bem, então estou trazendo aqui uma retrospectiva, né, do que era a igreja. Falei primeiro ali, como é relatado lá em Hebreus, falando sobre os homens do Antigo Testamento, os heróis da fé, o povo de Deus, aquele povo que não deixava de viver a sua fé, eram intrépidos, eles continuavam mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de perseguições, eles serviam, os verdadeiros servos do Senhor não abriam. E a igreja aqui em Atos, a igreja primitiva, mantém essa essência, né? Mantém essa essência. E aí vamos trazer para hoje. A Bíblia vai relatar hoje o retrato atual da nossa igreja, como estamos. Sim, a Bíblia vai falar sobre isso. A igreja de Laodiceia, citada em Apocalipse, ela é a 7ª igreja que é direcionada à carta, é a última igreja, né? Muitos historiadores, muitos teólogos, homens estudiosos da palavra, vão dizer que essa igreja, ela representa a igreja atual, a nossa igreja, a igreja contemporânea. Então, quando nós olhamos lá em Apocalipse 3, vamos fazer um panorama de como está a igreja atual. Volto a dizer, olha só, isso foi escrito lá atrás, mas fazendo menção também a essa igreja de hoje. Como nós nos encontramos? Você já se fez essa pergunta? Como nós nos encontramos? Aqui a resposta. A palavra vai mostrar para nós como nós estamos. Vamos ver juntos como nós estamos. Amém? Mas eu quero deixar claro que essa igreja também, de Laodiceia, ela existiu. Não é apenas uma menção, ela de fato existiu. Ela era uma igreja localizada ali, ela era uma igreja localizada na região da Frígia, que é onde fica a Turquia. Inclusive todas as igrejas que é direcionada ali em Apocalipse, as 7 igrejas, todas elas estão situadas ali na Turquia, certo? Ainda algumas ainda existem ruínas delas, ainda dessas cidades, dessas igrejas, certo? Ela era uma cidade rica, próspera, conhecida, e eu digo rica na condição material, certo? Rica na condição, guardem isso aí,
Depois eu vou usar isso aí. Rica na condição material. Ela era próspera e a cidade era conhecida porque tinha lá indústria têxtil, serviços bancários e escola de medicina. Para aquela época, gente, isso aqui era uma mega cidade, riquíssima. E aí eu quero que você mergulhe comigo sobre essa igreja que está relatada lá em Apocalipse 3, 14 a 22. Ela vai falar sobre a igreja e como o Senhor enxerga essa igreja. Eu quero pegar esse gancho em Apocalipse para a gente fazer um comparativo entre a igreja primitiva e a igreja atual, certo? Vamos fazer um comparativo aqui sobre a palavra. Viu, queridos? Eu priorizo muito em trazer não aquilo que o irmão Simon acha, não aquilo que o irmão Simon pensa, mas aquilo que a palavra diz, certo? Eu não estou aqui para falar o que eu penso, o que eu acho, mas aquilo que a palavra nos ensina, certo? Então vamos fazer um comparativo e vamos ver se de fato estamos próximo dessa igreja em que um dia nós fomos ou estamos muito distante. Como é que está o cenário? Primeira característica da igreja primitiva: fervor espiritual intenso. Abram as suas Bíblias em Atos 2, versículo 4. O que é que vai falar sobre essa igreja? Atos 2, versículo 4. Ela vai dizer assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Ei, pega aqui essa primeira frase aqui, lê comigo aqui, ó. E todos, só um? Só dois? Só o pastor? Todos. Eles foram tomados, cheios do Espírito Santo. Eles foram visitados. Eles tiveram um encontro. Havia um relacionamento. A partir daquele momento, mais do que antes já tinha, mas aquele momento foi um momento ali chave. Porque agora eles foram revestidos. O que é que vai dizer também em Atos 4:31? Por favor, gente. Atos 4:31. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só como essa igreja se encontrava. Ela estava em oração, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E agora eles o que? Anunciavam. O que é que eu faço com a presença do Espírito Santo? Eu fico em casa? Não, eu sou santo, eu vou ficar em casa para mim não me contaminar com o mundo. Não! Eles foram cheios e agora eles anunciavam, por quê? Com ousadia a palavra de Deus. Por que que nós hoje temos tanta dificuldade de pegarmos a palavra de Deus, sairmos da nossa casa, irmos na casa do nosso vizinho, na casa no bairro do vizinho e falar sobre a palavra de Deus com ousadia? O que é que nos impede? O que tem nos travado? Essas pessoas, elas viviam uma experiência única com o Espírito Santo e agora eles tinham ousadia, porque eles entendiam que agora o Espírito Santo fazia morada deles. Você entende isso? Ele não foi apenas uma visita, veio e saiu, não, agora ele faz parte de mim, ele mora em mim.
Então eu tenho autoridade porque me foi dada essa autoridade para falar desse nome que salva, para falar desse nome que liberta, para falar desse nome que muda vidas. Essa autoridade foi dada a nós. Por que não temos colocado ela em ação como a igreja de Atos colocava? Vamos ver o fruto dessa igreja. Essa igreja ela multiplicava, essa igreja alcançava, e essa igreja ela era bem vista pelas pessoas lá fora. Em contrapartida, como é que está a igreja em Apocalipse? A igreja de Laodiceia, que somos nós. Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 15 e 16. O que vai dizer aí? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. e 16. Amém? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Enquanto aquela igreja em Atos era uma igreja quente, da presença do Espírito Santo, ela vai dizer que línguas de fogo estavam sobre a cabeça daqueles homens que tinham descido. A presença do Senhor estava naquele lugar, estava sobre aquelas vidas. Olha o contraste agora, uma igreja morna. Como o Senhor vai se direcionar a essa igreja? Uma igreja morna. E Ele diz, olha, eu vou te vomitar. Porque o que Ele está querendo dizer aqui? Eu não aceito as tuas obras. Antes você fosse frio. Eu até trouxe uma vez aqui uma palavra falando sobre isso. Porque quando você é frio, quando você está numa vida em que você está frio, você sabe que está frio. Você olha, poxa, eu já estive num patamar de espiritualidade também, agora eu me sinto frio, estou frio. Mas quando você está morno, não. Quando você está morno, você acha que está indo no caminho certo. Esse que é o perigo de estar morno, gente. Essa igreja, ela estava morna e ela vai se autoproclamar, dizendo que de nada eu tenho falta. Eu estou bem, está tudo legal comigo. E de pensar que essa igreja somos nós, é a igreja atual. Olha como o cenário é preocupante. É uma igreja em que acha que está no nível de santidade legal, que está andando com Jesus Cristo de uma forma legal. Só que Jesus vai falar que não está. E se ela não mudar a sua atitude, ela vai ser vomitada. Porque o Senhor não aceita o fruto dessa igreja da forma como que ela está. É sério, gente. Essa palavra arrepia a cabeça, da cabeça à ponta dos pés. A gente vai prestar atenção que no contexto, no que está dizendo, é muito sério. Sobre a realidade, a nossa realidade. Vou citar aqui mais alguns exemplos. Olha, primeiro citei aqui o fervor espiritual da igreja de Atos e a indiferença espiritual da igreja de Laodiceia. Outro ponto, havia na igreja em Atos uma comunhão genuína, que vai falar lá em Atos 2, 42. Por favor, gente. O que é que vai dizer aí em Atos 2, 42?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles perseveravam, gente. Não era apenas um dia, um momento, uma hora. Não, eles perseveravam, né? Na doutrina, na comunhão, e no partir do pão, e no quê? Nas orações. De contrapartida, a igreja de Laodiceia, ela tinha uma autossuficiência enganosa. Por isso que eu falei lá para vocês, lá atrás, que ela era rica de quê? Materialmente. Mas espiritualmente, essa igreja estava doente. Só que essa igreja, olha só o perigo de você estar morto. O que é que vai dizer aqui em Apocalipse 3? Ela se dizia assim para si, lá no versículo 17 de Apocalipse 3, versículo 17, vai dizer assim, ó: rico sou e estou enriquecido, de nada eu tenho falta. E Jesus vai dizer: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essa palavra na minha versão é uma palavra muito forte, né? Desgraçado. Eu não vejo, pode ser que tenha, mas eu não vejo em outra passagem Jesus falar dessa forma a igreja. É forte, né? Mas Jesus deixa de amar porque ele fala isso, não. Ele fala justamente porque ele ama. É trazendo, é um chacoalhão para nós nos acordarmos. Hoje, queridos, nunca tivemos um momento em que a igreja fosse tão rica e que tivéssemos tantos equipamentos em nosso favor. Sabe o que acontece? A gente usa toda essa tecnologia, tudo isso aqui, ó, contra a gente. Sabe por quê? Porque há um risco. Ontem eu estava tratando isso, né, na reunião da liderança, a gente conversando sobre até onde a gente pode ir na questão da tecnologia. Até onde isso pode interferir a verdadeira adoração. Hoje as pessoas têm potencializado muito mais as luzes, né, os vídeos, as fotos, a fumaça, do que a própria adoração. Se cria um ambiente, e esse ambiente ele não pode ser construído por coisas físicas. O ambiente espiritual é construído pelo mover do Espírito Santo. É quando você dá lugar para ele mover aquele lugar. Não é uma luz, não é um celular, não, querido. É o seu momento de intimidade com ele que vai fazer aquele momento virar um momento especial. E aquele momento ele não se limita a 4 paredes, como eu já falei. Ele sai daqui, você continua vivendo essa adoração aonde você vai. Nós temos deixado de viver essa adoração. Muitas vezes a igreja tem adorado no prédio, mas quando sai esqueceu. Não podemos. Aquela igreja ela se achava autossuficiente, ela achava que ela por si se bastava. Ou seja, o preço que foi pago, a mensagem não valia mais. Ela mesma se autoavalia e diz: não, tá, eu estou bem assim. Somos ricos, e nós hoje temos uma igreja tão rica, com tantos recursos. Por que não potencializamos mais esse recurso para alcançar vidas? Temos perdido tanto tempo. A igreja primitiva havia prática constante de oração e ensino. Ela tinha coragem na perseguição. Como eu relatei aqui em Atos, né? Em Atos 8, versículo 4. Havia ali um crescimento numérico, espiritual. Aliás, havia um crescimento numérico e
espiritual. Como está relatado lá em Atos 2, 47. Se vocês quiserem pegar essas referências, peguem, querido, por favor, porque é bom para complementar. Se vocês quiserem refletir em casa, eu gosto de trazer as referências para estar embasado na palavra. Amém? Então, havia sobre essa igreja unidade e temor de Deus. Vamos abrir aqui a nossa... já li, mas vamos ler novamente. Atos 2, 43 e 43 ao 46. Gente. Atos 2, do 43 ao 46. Amém. Diz assim: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, unidade. Não eram duas linhas de raciocínio, eles tinham tudo em comum. Por que tinha tudo em comum? Porque o Espírito era um só, que habitava em você e que habita em mim é um só. Por que vai haver discordância? Você entende isso? Havia unidade por quê? Porque era um Espírito só. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Havia amor entre os irmãos, havia comunhão, entende isso? Unidade. Por isso que essa igreja crescia. Você imagina aí todo mundo remando junto? Tende a negócio ir para frente, né? Mas tu já pensou um remando para um lado, outro remando para o outro, um olhando para o lado, outro olhando para o outro, outro olhando para trás, outro olhando para o lado? Não vai, meu Deus. Era todos olhando na mesma direção. Por isso que essa igreja impactava vidas. Por isso que essa igreja era bem vista pelas pessoas de fora. De contrapartida, a igreja em Atos, aliás, a igreja de Laodiceia, de Apocalipse, que representa nós hoje, ela tinha necessidade de arrependimento. Cristo estava fora da comunhão da igreja. Convido você a abrir aí, abra sua Bíblia aí em Apocalipse 3:20, por favor, para a gente refletir aqui junto. Apocalipse 3:20. Vamos aqui. Essa passagem é bem conhecida, né? Vamos aqui. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Essa passagem aqui está falando sobre a igreja de Laodiceia. Olha a diferença. Enquanto a igreja em Atos estava em reunião, se alegrando com a presença do Espírito Santo, havia comunhão, havia entrega, oração. A nossa igreja, a igreja atual, Cristo está onde? Fora. Ele não está dentro. Você entende isso? Enquanto a igreja de Atos, o Espírito Santo está ali dentro, se movimentando, havia espaço para ele se movimentar, ele tinha liberdade. A igreja atual não, Jesus está à porta batendo para entrar. Quão preocupante é o nosso cenário, o cenário da igreja, queridos. Cristo está à porta e ele bate.
Você vê que hoje, em muitos lugares, o Espírito Santo não tem mais liberdade para agir. Ele é apenas ali um mero coadjuvante, porque agora não é o ambiente, são as luzes, a coisa mecânica é que vai fazer nós chegarmos na presença. Não! Porque essa presença não é apenas um momento, não é apenas aqui e agora, mas é a minha vida. E quando Ele bate a porta é para Ele entrar, para que Ele mova, para que Ele tire as coisas do lugar, dessa casa, e Ele faça agora do jeito dele, para que Ele tenha liberdade de se movimentar, de agir, de trabalhar, de mover, de reestruturar, de renovar. Você entende isso? O Espírito Santo está preso, ou não tem liberdade para entrar, porque ele é muito educado, e ele só vai entrar se a porta for aberta. E quantas igrejas têm fechado a porta? E quantos de nós temos fechado a porta do nosso coração? Aceitamos Jesus, mas não queremos viver uma transformação de vida. E como podemos então refletir a igreja de Atos, se não estamos dispostos a abrir o nosso coração e deixar com que Ele trabalhe, e deixar com que Ele mova, e deixar com que Ele transforme? A igreja de Atos estava disposta a abrir o seu coração, e ele entrou e fez mudança sobre aquele povo. Mas essa igreja atual, a palavra vai dizer, não, irmão, saiam, a palavra do Senhor vai dizer que Ele está à porta e Ele bate. Só que é necessário agora uma ação minha e sua, de abrir. E quando eu abro essa porta, eu entrego a chave e falo, Senhor, agora a casa é sua. Faz do teu jeito, movimenta do teu jeito. Você tem liberdade, Pai, para fazer conforme o teu querer. Você entende a diferença? Essa igreja de Laodiceia, o Senhor está lá fora, que é a igreja que representa nós agora. E aí? Será que não há uma discrepância? Será que não há uma distância, queridos? Da igreja a qual eu citei, da igreja primitiva, com o cenário atual? Vamos ser sinceros, há uma distância. Pequena? Não. Longa? Mas a boa notícia é que hoje ainda dá tempo de abrir a porta. Você está respirando aí? Quantos aqui estão respirando? Ainda há tempo. Ele está à porta e Ele bate. É lindo que Ele diz nesse versículo, é tão profundo esse versículo. Às vezes eu fico por muito tempo refletindo sobre ele. Ele diz que Ele vai entrar se nós abrirmos a porta. E Ele diz que ceará conosco. Cear, intimidade, aproximação. Só que algo aqui que eu já tinha lido isso aqui 1000 vezes e não pegava esse gancho. Um dia desse, o Espírito Santo me falou. Interessante que ele fala assim, olha, entrarei até Ele, e com Ele cearei, e Ele comigo. Cearei com Ele, se Ele abrir a porta, eu vou cear com você. Eu vou ter intimidade com você. E você será comigo. Isso aqui, gente, está falando, não jamais aqui nesse plano aqui. Está dizendo o que essa palavra? Que primeiro nós abrimos a porta. E agora é nós que abrimos a porta para Ele entrar. Certo? E Ele faz mudança. Mas esse, e você será comigo, é lá, a Nova Jerusalém. Ele diz, e vocês cearão comigo. Vocês primeiro me receberam e agora eu recebo vocês. Aleluia! Que coisa linda! Há esperança para o povo de Deus. Mas o Senhor vem buscar a sua igreja. Mas verdadeiramente aqueles que se manteram na sua essência. E aqui para finalizar, se a voz deixar, né, já estou bem rouco. Mas eu quero deixar aqui alguns pontos essenciais para voltarmos à essência.
E eu volto a repetir, quando eu trago pontos, não é o pontos que o irmão Simon acha que é o certo para nós alcançar, não é uma fórmula mágica, não. Todos eles com base bíblica. Vamos lá, rapidinho. Pontos essenciais para voltarmos à essência da igreja. Primeiro ponto, centralidade em Cristo. Tudo era focado em Jesus, na sua morte e ressurreição. Não havia espaço para a vanglória humana, mas para anunciar que Jesus é o Senhor. Referência lá em Atos 2:36. Outro ponto, uma vida de oração constante. Uma igreja que volta, a igreja de Atos era uma igreja que vivia em oração constante. Devemos manter, a igreja se preservava unida em oração, como relata lá em Atos 1:14. A oração era a base para os milagres e para decisões. Olha só, essa igreja tomava decisões não segundo o que eles achavam, eles iam orar e consultar o Senhor. E essa oração fazia com que eles se mantessem em comunhão com Deus. Outro ponto, comunhão verdadeira. Os irmãos compartilhavam a vida, recursos e necessidades, como está lá em Atos 2:42 e do versículo 44 ao 45. Havia amor prático, não apenas palavras, mas cuidado real um com os outros. Havia doutrina, eles seguiam a doutrina dos apóstolos, a igreja se mantinha firme na palavra, como relata em Atos 2:42. Isso nos lembra da importância de viver pela sã doutrina e não por tradições humanas. Havia, outro ponto, partir do pão, ceia, hospitalidade. A ceia era constante, celebrando a memória de Cristo, mas também havia o partir do pão nos lares, sinal de amizade e acolhimento e unidade, que é isso que nós estamos trazendo. Foi o primeiro ponto que eu trouxe no encontro passado, sobre nós trazermos isso para a igreja atual, que é através do discipulado, que é através dos encontros de célula, a igreja se encontrar, não só apenas no templo. Amém? Amém. Havia pregação ousada do Evangelho. Os cristãos não tinham medo de anunciar Jesus, mesmo em meio à perseguição. Hoje nós temos às vezes medo e receio de falar do Evangelho de Cristo para o nosso vizinho. O que ele vai achar, o que ele vai pensar? Podemos ser assim, queridos. Havia o poder do Espírito Santo. A igreja vivia e agia debaixo de um revestimento do Espírito, como relata em Atos 1:8. Os dons espirituais eram manifestos para a edificação do corpo de Cristo. Outro ponto, havia unidade e amor. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, como relata em Atos 4:32. Não havia divisões, querido, mas um só propósito. Qual era esse propósito? Glorificar a Deus. Havia serviço, discipulado. Cada cristão entendia que era chamado, e ele servia e discipulava um ao outro, como relata em Mateus 28:19-20. Não havia cristão espectadores. Os irmãos não vinham apenas para assistir um culto. Não, eles eram participantes ativos da obra. Eles se doavam em alguma coisa. Mais um último ponto. Havia esperança da volta de Cristo. Você crê que Jesus Cristo vai voltar? Amém. Amém. Nós cremos, né?
Por isso que possamos continuar trabalhando para que Ele volte. Podemos acelerar isso? Podemos. Quando até Pedro fala sobre isso, Pedro vai falar sobre isso. Podemos acelerar quando você não retém a sua palavra para uma pessoa que você olhou ali e fala: deixa aquele irmão, aquele cidadão ali. Porque muitas vezes a gente gosta de julgar, né? Porque ali não tem mais jeito não. Mas em vez de você dizer assim, vá lá e fale do Evangelho de Cristo. Você está acelerando a volta de Jesus. Porque aquela palavra ela não volta vazia. Certo? E pode gerar um grande fruto naquele coração e aquela vida aceitar Jesus. Havia esperança na volta de Cristo. A igreja primitiva vivia na expectativa da volta do Senhor. Atos 1, 11 e Tessalonicenses 4, 16 ao 18. Ou seja, isso fazia com que eles se mantivessem vigilantes e firmes na promessa. Queridos, resumindo tudo isso aqui que eu quis passar essa noite, que eu deixei aos irmãos, voltar à essência da igreja primitiva é voltar a Cristo, a palavra, a oração, a comunhão e a missão, deixando de lado a frieza espiritual e o individualismo e o apego ao mundo. Que possamos voltar à nossa essência, porque o noivo, ele bate a porta. Amém? Então, que possamos voltar à nossa essência. Aquilo que o Senhor nos deixou. Quando olhamos para Apocalipse, vemos o cenário. Mas, se nós nos propormos a trabalharmos juntos, como foi a igreja em Atos, podemos sim fazer diferença. Amém? Essa palavra que eu queria deixar essa noite, em nome de Jesus. Agora, viu o momento da oferta, né? Dos dízimos.